Olá, tudo bem? Estamos de novo no videocast Somos Curatas, um episódio especialíssimo, que é o episódio que termina essa temporada. Quanto tempo, hein, Cássia? Nossa, nem fala, que jornada, que delícia que foi. Foi muitos meses, né? Eu acho que esse que a gente está fazendo aí nessa semaninha entre Natal e Ano Novo, para a gente repensar como foi o ano de 2022, um ano cheio de novidades para muita gente, muita coisa nova acontecendo no país, na vida das pessoas. E o Somos Curatas que cumpriu aí a sua jornada, né, da primeira temporada, trazendo muita gente legal, e a gente achou bacana fazer esse episódio especial, Retrospectiva. Retrospectiva, Nós somos curatas. nós estamos chique, né? Tem na TV? Por que não, né? No nosso videocast. Me conta, qual foi a experiência, assim, o seu sentimento, mas vamos contar um pouquinho como é que foi também essa ideia dessa criação desse produto, Como né? nasceu, né? Então, muito bem-vindos a quem está nos assistindo, aos que já nos conhecem, aos que já nos acompanham. Eu sou Cássia Aulísio. Faço esse programa, né, com a Alice Salvo, uma grande amiga, empreendedora, sócia e parceira de negócios. Nós decidimos no começo desse 2022 iniciar uma startup, um negócio que tem como objetivo facilitar a contratação de produtos e serviços nas empresas por meio de tecnologia, né, usando uma ferramenta, uma plataforma de tecnologia que possa conectar, dar o match ideal entre compradores e fornecedores de serviços, entendendo que o mercado, né, todas as transformações que vêm acontecendo na nova economia estão provocando mudanças no mercado, né? Entendendo que o mundo mudou completamente, a gente mudou, os nossos negócios mudaram, então vamos criar uma coisa nova, e uma das coisas novas era vamos fazer um videocast, coisa que a gente nunca tinha feito, falando, vamos encarar esse desafio, né? E como isso tem a ver com a gente, né? Somos duas jornalistas e por formação temos essa vontade da produção do conteúdo, né? De um conteúdo e de disseminação também do nosso conteúdo. Então o videocast ele caiu como uma luva, encontramos um parceiro, demos um match ideal com um parceiro que é a J-Play. J-Play nos ajuda nessa produção, são responsáveis por toda a captação, edição do material, a gente trabalha em muita parceria com eles. Vamos agradecer aqui todo mundo da J-Play, no nome do Anselmo, que é o CEO da empresa, mas assim, todo mundo, assim, foi super legal, super receptivo com a gente. Não vou falar o nome aqui, porque senão eu vou esquecer um outro, porque é uma equipe enorme, super atenciosa e dedicada para esse produto, e que tem causado muita repercussão, então a gente tem visto as pessoas dando feedback positivo, e a gente está aqui só na frente, porque não fazemos sozinhas, né? Tem muita gente aí nos bastidores, né, nos ajudando nisso tudo. E todos têm o objetivo, quem nos ajuda também tem esse objetivo, né, de ajudar a trazer para o mercado com leveza. Eu acho que a gente tem que frisar isso, né, grifar isso, com leveza, que as transformações que estão acontecendo na comunicação, nos ambientes corporativos, elas estão desafiando todas as pessoas, né? Não é mérito ou demérito de alguém se sentir não conseguindo acompanhar, não conseguindo realizar os projetos, implementar novas ferramentas de medição de dados, de acompanhamento, dashboards, de controles, gestão de campanhas, gestão de materiais, eventos, KPIs. Ou seja, a gente sabe que está entrando numa era que coloca a análise de dados, né, muito junto da comunicação, e que isso tem provocado muita aflição, né, nas equipes. Sim, uma angústia, né? Como é que eu vou fazer? Será que a forma como eu fazia comunicação antigamente não vale mais e tal? E a gente percebe que não vale muito a experiência, inclusive a nossa experiência, não somos da geração mais recente, mas assim, a nossa experiência, a gente falou, poxa, por que a gente não pode juntar toda a experiência que a gente tem com a experiência dos nossos convidados, que nós vamos falar também, e com tudo que está acontecendo no mundo, com as pessoas que estão aí, né, nessa geração millennial que está aí na linha de frente da comunicação dentro das empresas, e por que a gente não junta isso tudo, faz uma boa de uma curadoria? Daí vem a raiz, né? Faz uma boa de uma curadoria e coloca isso para ajudar todo mundo a refletir, a se reciclar, a aprender e falar e melhorar esse mercado, que eu acho que no fim do dia essa a nossa grande intenção, nosso propósito. Nosso impacto. Melhorar o mercado da comunicação. Nós tivemos nesse ano de 2022, né, um movimento ainda de pandemia, usa máscara, não usa máscara, né?
Então, isso ainda é uma realidade para a gente. Isso movimentou muito a vida das pessoas, né? Então, retornos híbridos ao trabalho, empresas que se colocaram como obrigatoriedade de voltar presencialmente ao trabalho, outras que assumiram o remote first, né? A cultura remota em primeiro lugar. Então, isso mobilizou bastante as pessoas, fora outros episódios que a gente viu, como a grande resignação, como o quiet quitting, a gente viu uma série de transformações nos ambientes de trabalho, assim como a gente viu muitas transformações também em termos de tecnologia, o que ampliou o número de fornecedores, né, o número de especialidades em comunicação que a gente precisa ter contato de agora. Fornecedores e que você falou bem, especialidades. Então, hoje tem serviço de comunicação que a gente que é da área, às vezes você se depara com uma comunicação, você fala assim, o que é isso? Quem faz isso? Como faz? Quem eu procuro? Né? Quem eu procuro para fazer isso que eu quero, né? Quanto custa fazer isso? Eu tenho orçamento na minha área para fazer ou não, né? Eu aposto que entre os nossos ouvintes aqui devem ter pessoas se deparando e se identificando com isso, né? Eu quero fazer podcasts na minha empresa, eu tenho líderes muito bons e com muita propriedade para falar, mas eu não sei se no meu budget eu tenho condição de começar a fazer um produto desse. Às vezes custa menos do que ele imaginava, às vezes custa mais, então essa nova informação precisou chegar. E aí, o videocast Somos Curatas, ele veio com esse objetivo. Com essa intenção, né? E começa com a gente trocando muita informação, como a gente diz, a gente não é da geração milênio, né? Somos uma geração que tem aí uma história de trabalho, então cada uma uniu as suas expertises para criar um produto que viesse muito com essa alma nossa, né? Não minha, da Alice, não da Cássia só, mas que viesse com essa união, muito feliz no nome, Somos Curatas. A gente está aqui justamente fazendo essa curadoria. A curadoria, como a Cássia bem, né, comentou, começou com o parceiro a J-Play e se estendeu pela escolha dos convidados. Com certeza. Os nossos queridos convidados dessa temporada. A curadoria de conteúdo, né, que foi colocada, ela seguia, ela olhou para as oportunidades, né, para os assuntos que estavam surgindo aí ao longo do ano, mas também para o nosso networking, né, eu acho que foi muito generosa, eu acho que essa palavra, eu gosto muito, nós somos muito generosos em expandir aqui o conhecimento de pessoas do nosso networking que podem contribuir bastante com o mercado, com todo esse ecossistema que trabalha aí de forma corporativa. E a gente é boa de networking, né, temos amigos bem legais. Em especial a Alice. Não, nós duas tivemos trouxemos pessoas, primeiro também tem uma coisa que a gente estava muito no online, e a gente veio para o estúdio, então trouxemos essas pessoas aqui no estúdio em São Paulo, né, no bairro Liberdade, que é um bairro, quem não é de São Paulo tem que conhecer, é um bairro maravilhoso, e essas pessoas vieram conhecer o estúdio, a gente se encontrou, se abraçou, isso é muito legal, mas teve gente que estava lá do outro lado do mundo, né, então teve a Carol Salvo, minha prima, mais uma mega especialista em comunicação, do terceiro setor, que estava lá nos Estados Unidos e falou com a gente de lá, a gente fez um link direto com ela. Foi muito bom o episódio da Carol, inclusive, ele repercutiu bastante porque as pessoas perceberam que tem muita estratégia por trás, né? Quando você se dispõe a fazer um projeto social, um projeto de impacto social, parece que é só de boa vontade que as pessoas estão ali. E não, a Carol deixou claro o tamanho da articulação que é necessária, o quanto de estratégia mesmo tem por trás, tanto das marcas que apoiam projetos como do Instituto Bacarelli, que foi o que ela mencionou bastante, mas também como as pessoas que se envolvem no projeto, toda a produção que acontece, enfim, e o quanto o profissional de comunicação e o relações públicas, ela é uma relações públicas, ele precisa ser... ela usou uma expressão, eu não me recordo agora, que ela faz de tudo. Ela falou que ficava até difícil. A multicarreiras, né? O multitasking, né? E o tanto que isso é uma oportunidade para as empresas. Você está conectado com o terceiro setor, né? E fora a Carol, assim, todo mundo que veio presencialmente, que assim, a gente quer agradecer um por um. Então teve o Luiz Moreira, né, que é um diretor aí de branding, de estratégia, um cara que tem um repertório maravilhoso, que deu uma aula pra gente, eu brinco, foi uma aula desde o início da comunicação, né, como é que era, como é que as empresas, as marcas se apropriavam dessa comunicação para falar com o público de massa. O Luiz, ele fez uma coisa legal, Alice, que eu acho que ele fez uma linha do tempo. Ele conseguiu costurar com a gente aqui no episódio. Se você tem interesse, procura aqui nos nossos vídeos, na nossa playlist da primeira temporada. O Luiz, ele fez uma linha do tempo desde os anos 2000 até
hoje, né, em tempos atuais, 2022, em que estamos encerrando esse ano, falando como a gente saiu dali, veio para essa comunicação no digital e o quanto de aprendizado, como é que esse looping foi se dando. Sim, Então, uma aula de foi muito bom. comunicação para quem está começando, mas uma aula de sim também para nós que estamos há mais Para tempo quem também, viveu, você vê, né, tudo isso acontecendo, quanta mudança que a gente tá aí na resiliência, conseguindo mudar se e atualizar. se atualizar e evoluir. Aí depois teve a Mariana Geraldini, é uma gerente de comunicação da startup Unicórnio, né, ao Quinto Andar, que também trouxe muita informação. Vamos falar um pouquinho do episódio dela? A Mariana falou bastante pra gente, tirando ali, né, eu acho que teve um ponto alto, a gente tinha acabado de terminar ali o Big Brother Brasil, né, onde foi a primeira ativação de marca do Quinto Andar. Ela estava ali no time, eles formaram um War Room, né, que eles falaram, era um time que se prepararam anteriormente para colocar essa ação de pé, fechar contrato e tudo, mas também nos dias em que o programa ia ao ar, tinha a uma loucura equipe, que era, né? tinha... E ela conta dos bastidores, Exato. como é que ela vivenciou isso, ela já passou por várias outras empresas, mas como é que ela vivenciou isso, como é que é uma comunicação, e a pergunta TV aberta, num programa popular, né? Então, eles tinham que estar preparados para que aquela experiência, eles pensavam nas atividades que iam ter a marca do Quinto Andar no programa, mas como é que, ao precisar falar com a empresa, como é que tinha um time de atendimento preparado, como é que todas as áreas estavam conectadas com aquilo. Ela também trouxe o case do Casimiro, né, um influenciador que explodiu aí esse ano, passou a ser comentarista de futebol, enfim, virou uma figura muito admirada e que influencia muita gente, muitas comunidades. Essa união do influenciador com as grandes marcas, né? Então, que começa de uma forma até, talvez um estranhamento quando isso começou, não nesse ano, foi até antes disso, mas assim, um estranhamento, quem é o influenciador, até onde que eles barram com a marca, e de repente você vê a união. Como é que a colaboração é importante, né, Cássia? Exato. Acho que essa mensagem é bem forte. E aí, falando em colaboração, eu queria trazer também o episódio do Anselmo Nishiyama, eu tenho que ler aqui, porque senão eu esqueço o nome dele, como é que fala, que é difícil, que é o dono da casa. Exato. Que colaborou com a gente no lançamento e nessa produção desse produto que tá muito bem sucedido e muito gostoso de fazer, né? Com certeza. O Anselmo falou bastante sobre a visão do mercado do streaming, né? Ele trouxe ali uma visão de como que esse mercado de produção audiovisual chegou, né? E como que ele invadiu as redes, invadiu a forma das marcas se comunicarem. Então, infoprodutos, gravação de treinamentos, por exemplo, em estúdio, tudo isso demanda fornecedores que tenham não só a parte técnica e equipamentos, mas também conhecimento, né, das redes e tudo mais para produzir materiais legais. Então foi muito legal o episódio com o Anselmo também e uma coisa aula que ele falou que eu achei bacana também, assim, porque eles, né, têm uma produtora super legal, cheia de tecnologia, a gente está vendo isso na prática, mas ele falou assim, como é que é importante essa coisa de você escutar o cliente, então da proximidade de uma produtora para sentar e co-criar com o cliente um produto que seja bom para todo mundo, para quem está fazendo, para quem está assistindo, Exato. né? Seja um jogo ganha, ganha, ganha. E eu acho que a gente vivenciou isso na prática, na pele, e o Anselmo trouxe isso também para o videocast. E a gente está contando aqui, gente, e nós vamos deixar os cardzinhos, nós vamos deixar todos os episódios. Tem uma playlist, né? A playlist de todos os episódios. Então, assim, assista, é uma baita, é um MBA. Praticamente. É um MBA de comunicação nessa era digital, de estratégia, de curadoria, de nova economia. Então tá tudo aí, assim, de mão beijada para vocês, presente nosso. Então, presente por favor, de final de ano. Curta e compartilhe o nosso trabalho, que é tão gostoso fazer, mas é tão gostoso também escutar feedbacks, né? Você que gosta de pedir feedback, pede aí. Exato, não vou só pedir, como quem estiver nos acompanhando e conhecer, não só curta e compartilha, como também recomendem, né? O compartilhar é uma recomendação, mas recomendem para pessoas que às vezes nem são desse universo, né? Nem estão tão inseridos na mesma empresa que você, mas que entendem a importância de se comunicar bem, né? Nós tivemos aqui a Juliana Algodoal, por exemplo. Sim. Uma pessoa fonoaudióloga, doutoranda em... Doutora, PhD, já PhD. Já. Na comunicação e na expressão
expressão. Então, a Juliana trouxe para a gente como é importante essa habilidade de você conseguir expressar, né, suas opiniões, Uhum. utilizar o tom de voz, e como usar isso em seu favor. Ela prepara grandes executivos, porque sim, neste ano a gente viu muitos deles sendo desafiados a se posicionarem, inclusive para elevar o nome das marcas que eles representam, virou uma atribuição, né, de CEOs e líderes aí de todas as áreas. Então, foi muito bacana. Falando de feedbacks ainda, então por isso que eu acho que os episódios do Somos Curatas podem ajudar muita gente. A gente teve ali alguns feedbacks muito interessantes, mas eu queria destacar um, que é de uma pessoa que trabalha na formação, trabalha auxiliando pessoas mais velhas, até 60 a mais, né? O público dela é 60 a mais, e ela conseguiu entender que o conteúdo que a gente passa aqui, mas mais do que o conteúdo, a forma como a gente fala desses conteúdos é de uma forma didática, para pessoas mais velhas conseguirem entender o que está O que está acontecendo no acontecendo. mundo. Então, por isso que eu digo com certeza, ele serve, né, não somente para quem trabalha com comunicação, claro que ele é feito com o objetivo de falar com comunicadores, com analistas, com estagiários, com gestores, coordenadores, CMOs, todas as pessoas que lidam diariamente com isso, mas como a gente traz muito assunto de atualidade, ele acaba sendo uma tecla SAP, né? Uma forma de traduzir um pouquinho de relações humanas, como as relações estão acontecendo. Então, eu acho que é muito válido. Continuo pedindo. O Falecom, @Curatas, ou então, né, pelos próprios episódios, eu acho que é muito legal vocês trazerem esse feedback e trazer também sugestão do que a gente vai fazer, porque Pautas, a gente está terminando o ano de 2022, mas 2023 tem muita coisa para acontecer. Então, com certeza. estamos abertos aqui para escutar vocês, escutar sugestões e trazer essas sugestões para a pauta, né? Então, vou repetir, falecom@curatas.com.br é o nosso e-mail, ou nos próprios canais, no YouTube, no Spotify, @Somos Curatas. E teve uma felicidade também que eu acho que vale a pena a gente recapitular aqui na nossa retrospectiva. Quando a gente se preparou para fazer o Somos Curatas, a nossa intenção era lançá-lo no YouTube somente. E aí, no mês, né, no período, assim, na semana quando estávamos prontas para ir ao ar, o Spotify aqui no Brasil ampliou a plataforma para poder exibir vídeos também. Então, a gente já estreou em vídeo, tanto no YouTube como no Spotify. Eu acho que isso trouxe aí mais possibilidades, né? Sim, Quanto mais sim. a tecnologia pode nos ajudar a trazer mais possibilidades, eu acho que foi uma grande felicidade aí do destino para a gente conseguir atingir mais E pessoas. que trouxe resultado, e falando em resultado, a gente tem a nossa convidada também, quero destacar a Carla Garcia, Foi muito bom. proprietária da Illy Comunicação, que trouxe muito essa ideia da comunicação, da tecnologia, servindo a resultados, servindo aos objetivos de negócio, né? Uma coisa legal que a Carla trouxe foi falar sobre onde a gente deve colocar o nosso olhar, né, na comunicação, que é muito bacana, continua sendo muito interessante, e a cereja do bolo, a parte criativa, o visual, né, de uma campanha, mas que a gente não deve se esquecer de enxergar a comunicação como ciência, né? Olhar para os números que a comunicação nos traz, os números que a nossa audiência estão gerando para a gente. Esse é o melhor retorno, né? Essa é a melhor forma de medir ROI, de medir o retorno sobre investimentos que são feitos em marcas e comunicação, e uma ciência que também requer profissionais preparados, né, para fazer isso. Então, ela falou bastante sobre capacitação, sobre profissionais que as agências procuram, as empresas procuram, que já tenham esse olhar, que transitam entre a criatividade, a meio e mensagem, né, sendo comunicados muito de forma assertiva, mas que também a gente olhe para os números para retroalimentar nossas ações, né? E como é que isso muda a cultura? Você está falando, eu já estou pensando nos outros episódios que a gente fez, como é que elas se costuram. No final, não foi muito planejado, confesso, mas a gente foi trazendo convidados e como é que a gente pode criar um storytelling a partir disso, né? Então, falando em cultura, a gente trouxe o Diogo Bronner, que é um especialista em cultura corporativa, tá, treinamento disso, e ele falou muito dessa transição também, como é que isso está exigindo das empresas que ou readequem, ou então tem empresas que nem sabem que cultura todo mundo vive, você só não sabe que quando você não tem cultura, não, você tem, você só não sabe que você não tem. Ou não né? consegue nomeá-la. Não consegue nomeá-la. Então, ele falou muito nesse negócio da cultura corporativa, como é que isso hoje é fundamental para qualquer empresa que quer sobreviver e permanecer no mercado, né? Exato, muito, eu acho que o Diogo trouxe também foi, né, a gente vai ficar até clichê repetindo o quanto foram aulas boas, mas o Diogo trouxe essa visão de que tem recursos. Eu acho que ele deu muitas dicas de
tipos de projetos que podem ser feitos nas empresas para desenvolvimento de cultura, para fomentar a capacitação de líderes. Então, eu acho que o episódio do Diogo é muito bacana para quem tem interesse, especialmente, em falar sobre isso. Se você trabalha numa empresa, está em algum lugar que está com essa dificuldade, né, que está ainda, ou já está se projetando, de repente já até projetou no orçamento para que em 2023 possa investir em projetos de cultura, vale a pena voltar. O episódio do Diogo está, assim, tem dicas poderosas sobre metodologias e sobre recursos que já são disponíveis hoje para as empresas para fomentar a cultura ou fazer transformações de cultura para aquelas que estão sentindo que precisam deixar um jeitão de ser ali para trás, porque ele já não faz mais sentido nessa nova economia, e precisam ter um novo jeitão de ser, né? Cultura nada mais é do que o seu jeitão de ser ali numa organização. E aí uma pessoa que trouxe também um conteúdo bem bacana, é um contato seu, né, a Luciana Alvarez, que eu tive o grande prazer de conhecer, até fizemos um trabalho juntas, né, pela Tuto. E aí eu, assim, acho que a Luciana trouxe muito, assim, além do tema dela, que é liderança, né, então ela falou muito sobre essa liderança de times de comunicação, times diversos. Eu acho que ela está vivendo um momento muito especial, assim, né, dessa transição do terceiro setor, de criar o próprio instituto e fazer ele dar certo. Então, acho que ela trouxe, assim, muita carga de experiência que ela já tem e muito esse negócio do novo que ela está vivendo, né? Muito legal. Então, eu acho que foi legal essa divisão que você fez, né? Metade do episódio da Luciana é sobre práticas que ela já fez. A Luciana é uma grande líder, práticas que ela já teve nas empresas e que funcionaram, então ela dividiu com a gente essas práticas, como, por exemplo, você incentivar, né? De que forma você incentiva a participação, a cocriação, como você dá autonomia para pessoas nas equipes, aparecerem, serem responsáveis por seus projetos, né? Não no sentido, aparecer no sentido de se mostrar, mas serem responsáveis, né, pelos seus resultados dentro das empresas, e eu acho que é um tipo de gestão muito requerida nos dias atuais, e com certeza será nos próximos anos. E na segunda parte do episódio dela, ela trouxe o novo, né? Aquele cenário que é novo para ela, começando a empreender num negócio social do terceiro setor. Então, com as dores também do empreendedorismo, que passou também por episódios. Não, foi muito legal. Eu acho que todo mundo está vivendo, mesmo quem está nas suas carreiras, 10 anos de empresa, 20 anos de empresa, não interessa, está todo mundo vivendo num mundo novo. Acho que a pandemia trouxe muito essa visão de que né, a gente está falando de uma pandemia que começou em 2020, mas que vai repercutir aí nas nossas vidas por muitos anos. Sim. Ainda teremos muitos estudos sobre isso. E um dos filhotes dessa reflexão é a nossa união, é esse produto, Somos Curatas, e essa entrega que a gente fez, assim, que dá um orgulho, uma alegria. Terminamos a primeira temporada, terminamos o ano de 22 com uma entrega Fernanda feita. Nascimento, Paulo Silvestre, teve gente, a gente conversou com bastante gente, eu acho que vale a pena voltar. Se você já está inscrito no nosso canal, vai lá na nossa playlist. Primeira temporada do Somos Curatas é uma temporada recheadíssima. Só que a gente se animou, né? Acontece que a gente se animou, Alice. Então, conta aí pro pessoal, ano que vem, qual que é a novidade em relação ao Somos Curatas que a gente quer apresentar. Segunda temporada. Aê! Aqui é que nem Netflix. É isso aí. Curatas Netflix. Segunda temporada começa com, né, novo cenário, novas cores. Vamos dar só um spoiler aqui, vamos dar só um spoiler do que vai acontecer. Né, as mesmas hosts. Mas a gente muda o cabelo, a gente muda a maquiagem, muda a roupa. E novos assuntos, tem mais convidados aí que estão com, né, a gente já está conversando com eles, a gente faz tudo com muita antecedência, muito carinho, muito planejamento, roteiro, então isso tudo, esse cuidado, essa curadoria vai continuar firme e forte, mas vem aí com um novo gás para 2023, né? Com certeza. E se você acompanha o Somos Curatas, gostou da primeira temporada, assistiu a gente de alguma forma, eu também tenho um convite especial para fazer, a gente quer lançar aqui agora. Faça parte como voluntário do nosso trabalho. Se você quiser colaborar com temas ou participar das gravações ou nos auxiliar de alguma forma nessa curadoria de conteúdo que a gente vem fazendo, fale com @curatas.com.br, é o canal de comunicação que a gente tem e estamos abertos porque a gente quer cada dia mais ampliar a nossa comunidade de fornecedores e de parceiros aí, de compradores de serviços de comunicação. A gente quer ter essas pessoas muito próximas da gente, porque é a partir da realidade, da vivência
vivência dessas pessoas que a gente vai construir uma plataforma cada vez melhor, que a gente vai trazer conteúdos cada vez mais adequados, a gente vai conduzindo as conversas aí para ajudar realmente a transformar o ecossistema da comunicação corporativa. É isso aí, gente. Então, assim, esse episódio era um resumo, um wrap-up de tudo que a gente fez nesse ano de 2022, um compromisso, um propósito para o próximo ano, né não? Uma comemoração. E estamos aqui, vamos continuar melhor, né? A ideia é sempre melhorar, melhoria contínua, e fica aí o nosso carinho, o nosso abraço, um feliz 2023 para todos nós e muito sucesso e muita comunicação. Muito bem. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.